Meus irmãos, vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos de 26 até 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos de 26 até 29. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso eu li na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 até 29. Meus irmãos, nós vamos retomar hoje aí o estudo acerca dos discípulos, né? Nós temos estudado já alguns dos nomes dessas pessoas que Jesus chamou, homens comuns, como você e eu, gente simples, que o Senhor chamou para servi-lo e andar com ele por algum tempo aqui enquanto Jesus nessa terra esteve, e posteriormente darem continuidade à obra que o Senhor mesmo começou. E eles fizeram tão bem esse papel, né, da continuidade do que Jesus fez, que o Evangelho chegou até nós. Então louvado seja Deus pela vida desses homens que o Senhor usou, gente simples, mas que com afinco, com avidez, cumpriram o seu papel e o Evangelho chegou até nós. É preciso lembrar os irmãos que Jesus enfrentou, no seu período de ministério aqui, nos 3 anos de ministério, Jesus enfrentou uma grande oposição por parte dos religiosos. Porque quando Jesus vem à terra, os religiosos eles não estão entristecidos porque Jesus faz milagre. Eles não estão aborrecidos porque Jesus cura pessoas. Eles não estão irritados porque Jesus anda por sobre o mar. O grande problema dos religiosos com Jesus é porque o Senhor não os chamou para esse ministério. O problema que Jesus enfrentava com os religiosos é porque ele denunciava os erros. Jesus chamava aqueles homens de pecadores, dizia que eles eram cegos, os chamou de hipócritas e outras coisas que Jesus falou àqueles homens, e isso causou uma revolta no meio da religião. Se não lembrar ainda que quando Jesus afirmou ser ele o Cristo, isso trouxe também uma grande revolta por parte da comunidade judaica. Mas isso não impediu que Jesus cumprisse cabalmente o seu ministério até o fim e legasse então a estes homens essa tarefa tão preciosa que chegou até nós. O discípulo que nós vamos estudar hoje, né, Mateus ou Levi, ele empresta aí o seu nome também no primeiro livro do Novo Testamento, né, do primeiro dos Evangelhos, o Evangelho segundo Mateus, que foi ele quem escreveu. Mateus foi escrito a princípio na língua hebraica. Mateus é um judeu, um cobrador de impostos, alguém que conhecia da lei de Moisés, alguém que conhecia dos costumes judaicos, e foi alguém que escreveu então, depois então, o Evangelho segundo Mateus, segundo a tradição, foi traduzido para o grego. É tão profundo o conhecimento de Mateus quanto ao Antigo Testamento que ele faz 99 citações nos seus 28 capítulos. Então, a preocupação de Mateus em citar o Antigo Testamento, em fazer disso base de sua missão e pregação, é algo muito importante. Aí está a lista dos discípulos, e nós vamos lembrar aqui os seus nomes, como já falamos deles, né? Falamos de Pedro, já falamos de André, já falamos de Tiago, já falamos de João, já falamos de Filipe, de Bartolomeu, de Tomé, e hoje chegou a vez de Mateus, o filho de Alfeu. Com exceção de Judas Iscariotes, todos eles e os outros que nós vamos estudar ainda, todos eles são da mesma região da Galileia. A princípio, como já falamos, pessoas, pescadores, lavradores, gente que morava em vilas, em pequenos locais, eles não foram chamados das grandes cidades, nem pessoas nobres. Curioso é que o de hoje, ele é um pouco diferente. Ele talvez fosse o mais instruído dos 12 discípulos. O homem que talvez tivesse mais conhecimento, ele por ocupar a função,
administrativa, precisava ter conhecimento diferente dos outros discípulos. Ele fazia parte de um grupo muito complexo, que era muito odiado pelos judeus, o grupo dos publicanos. E o pecado desses homens era tão grave que eles eram odiados pelas pessoas. E nós vamos ver adiante como é que eles eram vistos. Tal era o desprezo para com eles. E aí Jesus, então, resolve tomar desses homens que compravam do Império Romano o direito de cobrar impostos. Não era simplesmente assim, ele foi chamado pelo Império para cobrar impostos. Não, eles compravam o direito de ser cobrador de impostos. E aí eles, então, ofereciam a quantia ao Império Romano e passavam, então, a representar o governo nos lugares onde estavam. E assim eles cobravam os impostos para o governo, ao que eles repassavam, e em alguns casos também os defraudavam, extorquiam as pessoas com taxas mais altas, afinal de contas eles tinham que passar o do governo, mas o deles também deveria estar nos bolsos. Então, imagine a situação, eles cobravam para o governo, cobravam para si, e aí o povo olhava para eles com maus olhos. Curioso que o Novo Testamento fala de 3 publicanos, e você vai lembrar dos 3 agora, facinho. O primeiro deles que quero fazer lembrado é aquele da oração. Lá em Lucas 18, Jesus conta duas parábolas sobre oração, e ele fala do publicano que entrou e ficou num canto em pé, e não atrevia nem a olhar para cima, e só dizia, ser propício a mim, pecador. Essa era a conversa dele. E Jesus, então, confronta a história desse homem com a história de um religioso, que dizia assim, olha, Senhor, eu não sou como os outros, eu faço. E aí Jesus diz assim, não, a oração desse não vai ser ouvida, vai ser ouvida é a oração do outro, porque ele compreendia o seu lugar, o seu papel, o seu espaço, não tinha no coração arrogância para com Deus. O outro que você conhece, também publicano, esse baixinho, e subiu numa árvore, de nome Zaqueu, está lá em Lucas capítulo 19. Aquele homem sabia da fama de Jesus, subiu na árvore porque ele queria apenas ver Jesus. E no meio daquela confusão toda da multidão passando, Jesus então olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí, porque me convém pousar na tua casa. E no final da história, você sabe que houve salvação na casa, e Zaqueu diz assim, se alguém defraudei, restituo 4 vezes mais. Não era na dúvida, ele tinha certeza que ele tinha defraudado as pessoas, que ele tinha cobrado além do que devia, e ele estava disposto agora como uma expressão, como uma forma de mostrar que ele havia sido transformado, ele ia devolver aquilo que ele havia pego que não lhe pertencia. E por fim, o terceiro deles que a Bíblia fala, está aí a Mateus, que nós vamos estudar um pouco de sua vida na noite de hoje. Vamos lá, Marcos 2,14 nos fala então sobre o seu nome. Marcos 2,14 diz assim, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Levi é o nome de um dos filhos de Jacó, um daqueles que foi chamados para servir a Deus, e da sua linhagem, aqueles que servem, tanto no sacerdócio quanto no tabernáculo, os seus descendentes. Então, Levi, o nome hebraico significa aí unido, ligado, e foi então o nome que foi dado a Mateus, o nome hebraico. Nós vamos ver que nas listas, quando aparece o nome, inclusive o próprio Marcos faz isso, Lucas, Mateus, quando eles escrevem com esse nome grego, Mateus, presente de Deus, alguém que estava aí para fazer a obra do Senhor. Ele nasceu na Galileia, não se sabe ao certo qual a cidade, se Cafarnaum, se alguma outra naquela região, ali onde ele morava, mas ele é também um galileu. Da sua profissão, diz Mateus 9,9, que ele era cobrador de impostos. Então, Mateus 9,9 diz assim, partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, Levi e Mateus são a mesma pessoa. Aqui o escritor, então, do primeiro dos evangelhos que nós vamos estudar nesta noite. Mateus foi missionário por 15 anos entre os judeus.
O seu evangelho, quando nós estudamos na escola bíblica outro dia sobre o evangelho de Mateus, eu expliquei para os irmãos que Mateus se interessa em provar para os judeus que Jesus é o Messias. Então, por essa razão, os seus primeiros 15 anos de ministério se dá entre os próprios judeus, e por isso que o seu evangelho é cheio de citações, como já citei, já falei, 99 citações sobre a cultura judaica, sobre a lei, sobre o profeta, sobre os salmos, mostrando que Mateus era um profundo conhecedor da cultura judaica e também do Antigo Testamento. Então, quando ele escreve lá, desde Abraão, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, é tentando provar desde a história da genealogia de Jesus que aquele ali era o Messias que eles esperavam. Depois de 15 anos anunciando esta mensagem, Mateus foi, como os demais apóstolos, convidado a se retirar por causa da perseguição que os religiosos então imprimiram contra a igreja. No princípio, não havia uma igreja estabelecida. Havia o ensino nas sinagogas, como Jesus foi nas sinagogas ensinar, Paulo foi nas sinagogas ensinar, Mateus também tomava o mesmo direcionamento. Porém, chega um ponto que eles não toleraram mais, e aí então ele passa outros 23 anos evangelizando outras áreas, inclusive na região da Etiópia, que é onde acredita-se que ele então foi martirizado por volta do ano 90. As tradições dizem que ele pode ter sido queimado vivo, ou numa fogueira, ou então que ele foi decapitado à espada. Isso não se tem muita afirmação, mas ele foi martirizado ali na cidade de Hierápolis, que é na região da Etiópia, próximo a Colossos, e ali daquelas cidades da Ásia Menor, martirizado. Então, assim, durante os dias de sua vida, Mateus compreendeu que valia a pena dar a vida pelo seu mestre. E aí eu quero citar então nessa noite 3 características que nós precisamos aprender com Mateus. A primeira delas é que Mateus era um homem decidido. Quando a gente lê o texto que li aqui, Mateus 9:9, Jesus chama e ele imediatamente segue. É algo imediato. Jesus chama, vem e ele segue. Por que razão ele resolve então seguir a Jesus? Há 2 tipos de publicanos. Existem uns publicanos que são aí da classe de Gabai, que eles coletavam impostos de forma geral. Eles coletavam impostos de propriedades, eles coletavam impostos das rendas, e eles coletavam um imposto chamado censatário. Esse imposto era as pessoas adultas que pagavam esse imposto. Então, apenas os adultos pagavam. Então, é essa primeira turma aí que cobrava esses impostos. Há uma segunda turma, chamada aí de moques. Esses coletavam impostos sobre tudo que você imaginar. Importação, exportação, comércio. Eles montavam pedágio nas pontes e cobravam nas estradas. E possivelmente os outros discípulos já conheciam Mateus. Haja visto que eles pescavam. Lembra que tinha Pedro e João? Eles deixaram os seus pais, deixaram o pai para seguirem a Jesus. Então nos faz pensar, pelo que já estudamos, que eles tinham uma pequena empresa. Então eles não pescavam apenas para a sobrevivência. Então quando Pedro ia passar com esses peixes ali, possivelmente Mateus era um desses que cobrava então as taxas e os impostos. No meio desses haviam 2 tipos ainda. Havia uns que eram grandes, que eles apenas compravam do Império Romano o direito de cobrar impostos e colocavam pessoas para ficarem lá no posto fazendo a cobrança. Então acredita-se, quando você lê a história de Zaqueu, lá em Lucas 19, diz que ele era um dos maiorais dos publicanos. Lucas 19:2 diz assim: eis que é um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Possivelmente Zaqueu era um desses grandes publicanos, que comprou o direito e explorava essa compra, depois que comprou, explorava esse recolhimento de impostos de outros considerados menores, os monques menores. Esses menores é que ficavam lá de tete a tete com o povo.
Então, esses que ficavam lá na coletoria, conforme o texto nos diz aqui, Mateus 9,9, sentado recebendo do povo. Então, passava alguém para lá com mercadoria, passava alguém para cá levando mercadoria, e quem estava lá sentado cobrando? Mateus. Por que é que Mateus, então, toma essa decisão de trabalhar ali direto com o público? Mateus era um judeu. Sendo judeu, ele estava debaixo do jugo do Império Romano junto com seus compatriotas. Então, por que ele é visto como um traidor? Porque ao invés de ajudar o seu povo que está sendo subjugado, ele ajuda o império. E nessa questão de ajudar o império, ele ainda traz opressão. Porque ao invés de cobrar aquilo que é justo, ele cobra aquilo que vai passar para o governo, mas cobra aquilo que ele precisa ter, e ainda cobra aquilo que vai passar para um homem como Zaqueu. Então, em termos práticos, se ele tinha que cobrar, digamos, R$20 de imposto, ele tinha que cobrar, na verdade, 30, porque 20 era para o governo, 5 para ele e 5 para o outro. Entende como é que era difícil a situação dele? E ele, um judeu, ali o tempo inteiro, de pessoas a quem ele cobrava. O que é que Mateus então sabia? Que era uma profissão extremamente desprezada. Ele sabia disso. Que as pessoas olhavam para ele e viam um judeu, alguém que deveria ajudar o seu povo, fazendo aquilo que não deveria fazer. Então, ele tinha consciência de que ali a função que ele estava fazendo era foi uma escolha que não foi a melhor. Ele deveria ter procurado talvez uma outra coisa para fazer, mas talvez movido por ganância, por ganhar bem, por ter uma boa condição, Mateus então abandona o seu povo e passa então a oprimi-lo. A coisa era tão séria, irmãos, que olha o que Jesus diz em Mateus 21:32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Olhe com quem essa profissão era comparada. De tão desprezado que era. Publicanos e meretrizes. Jesus considera aqui ambos a parte da sociedade. Mateus, então, tinha uma convicção. Eu estou no lugar errado. Eu sei que eu não estou fazendo aquilo que é correto. O meu próprio povo me despreza. E o que é que eu vou fazer então? Eu preciso tomar uma decisão. Mas como tomar essa decisão se eu deixar de cobrar imposto? De que é que eu vou viver? Quem daria para Mateus uma oportunidade de trabalho? Haja visto que ele é desprezado, visto como um traidor. Ele não podia sair dali e tentar um emprego com fulano ou Beltrano, porque certamente lhe negariam. E se ele sai e tenta voltar, será que seria recebido de volta? Então essa tensão vivia aí na mente de Mateus o tempo inteiro. Como já afirmei, ele era um conhecedor do Antigo Testamento, conhecia a lei de Deus, conhecia os salmos, conhecia os profetas. E agora, esse povo que passa para lá e para cá, Mateus também está vendo. Eles passam para lá com Jesus, alguns milagres já haviam acontecido, algumas coisas o Senhor Jesus já havia operado, e Mateus então tem consciência de que aquele homem que estava passando por ali não era um qualquer. E aí depois de Jesus já ter chamado alguns homens para segui-lo, chamou Pedro, chamou Tiago, chamou Filipe, chamou André, chamou Natanael. Agora Jesus passa e vê aquele homem que a princípio não deveria ser considerado como um possível seguidor de Jesus. Ele mesmo talvez já sentisse então esse desprezo e talvez nem olhasse para Jesus quando Jesus passou. Aí, para a sua surpresa, o Messias então olha para ele e diz assim: siga-me. Era o que ele precisava. Era a palavra que ele precisava ouvir, era o incentivo que ele precisava para deixar tudo. E ele deixa imediatamente. Ao passo que os outros pescadores deixaram a rede, deixaram ali a profissão,
E a gente vai lembrar que depois que Jesus morre, e antes deles perceberem o Senhor ressurreto, eles voltaram para onde? Para a pescaria. Mateus sabia que ele não poderia voltar para a coletoria. Mas ainda assim, ele toma a decisão de dizer assim, eu vou seguir Jesus. Vamos ver no que é que dá. A Bíblia não fala como é que Mateus ficou naquele período em que Jesus não apareceu aos discípulos e eles voltaram para pescar. Mas fico cá pensando se ele não foi para casa, contou o dinheiro que tinha e pensou assim, dá para eu viver aqui mais ou menos uns 2 anos e tal, sem mendigar a princípio, né? E tal, esse negócio não deu certo, Jesus falou e tal, vamos ver no que é que dá. Mas Mateus não ficou, meus irmãos, pensando em desculpas. Ele não falou assim, deixa eu sepultar os mortos, deixa eu ver como é que vai ficar a minha vida. Quando Jesus chamou para segui-lo, ele imediatamente seguiu. Abriu mão de tudo, da sua história passada. Abriu mão da profissão para seguir Jesus. Então, a primeira característica aqui que quero falar sobre Mateus é que ele era um homem decidido. Deixou a sua profissão, ao qual ele não poderia voltar, abriu mão, né, de ter uma boa condição financeira, porque ele resolveu seguir a Jesus. A segunda questão que quero abordar sobre Mateus é que ele foi um homem perdoado. E isso faz toda a diferença. Como os relatos são semelhantes, agora vamos ler então Marcos 2, 16 e 17. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Não cabia na mente dos religiosos, no pensamento deles, ter um Messias que não viesse para cuidar da religião. Que não veio para cuidar daqueles que, a princípio, deveriam ser alvo da compaixão de Deus. Afinal de contas, eles esperavam o Messias. Mas como Jesus não veio da forma que eles esperavam, eles não conseguiram perceber que Jesus era o Messias. E uma coisa que Mateus tinha claro era a consciência de seu pecado. Mateus sabia, irmãos, que ele tinha um coração materialista e ganancioso. Porque nada levaria um judeu a tomar essa posição de se virar contra o seu próprio povo se não houvesse uma motivação interior muito forte. Mateus pensou, se for lavrar a terra, não vou conseguir. Se for um pescador, não chegarei lá. O caminho mais rápido, o atalho que eu posso conseguir para me tornar alguém influente e de boa condição financeira é me tornando um dos publicanos. Com isso, Mateus abriu mão de estar com o seu povo e também de estar com o seu Deus. Porque Deus não aprova tais sentimentos. E Mateus, então, vivia no coração esse sentimento de ser alguém que abandonou a sua fé, deixou o seu povo e tinha plena consciência do seu erro. Se não bastasse isso, o próprio povo o acusava de ser traidor. Afinal de contas, ele era culpado de extorsão, de corrupção. Por que razão? Por que da corrupção? Porque aquele primeiro imposto que lhes falei, sobre propriedade, que cobravam o gabai, aquilo ali não era possível, porque praticamente eles recebiam e repassavam ao governo. E se tem um outro imposto que eles cobravam, era sobre as pessoas. Então, se aqui nós temos 100 adultos, não tinha como dizer que tem 98 ou que tem 102. Não tinha como ficar fazendo muita conta disso. Mas esses outros publicanos, dos quais Mateus fazia parte, eles cobravam o imposto do jeito que eles queriam e bem entendiam. Não havia uma regra, a regra era eles mesmos. E aí ele sabia então, como Zaqueu mesmo diz, se alguém eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes. Por que Zaqueu ficou tão bonzinho assim? Porque ele sabia o tanto que ele havia extorquido das pessoas.
E Mateus, então, sabendo do pecado, sabendo que ele era um traidor do povo por essa razão, ele se viu apertado. Porém, o que é que Mateus sabia? Que junto com o chamado, havia uma possibilidade de perdão. E o que é que Mateus mais queria? Assim como o filho pródigo da parábola lá de Lucas capítulo 15. Retornar. Mas esse retorno não era possível sem haver perdão, sem haver reconciliação. E ele então encontra na palavra de Jesus, segue-me, esta esperança. Quando Jesus diz, não vim para os justos, mas vim para os pecadores, Mateus tem convicção dentro de sua própria casa que Jesus veio para a gente como ele. E aí ele percebe então que ali estava a possibilidade de saciar sua sede, de retomar o caminho da comunhão com Deus. E Mateus agora segue livre, sabendo que a sua história passada era complicada, mas que a partir daquela decisão que ele tomou, ele era um homem livre, liberto. Não precisava ter vergonha de seu passado mais. Afinal de contas, pelos seus pecados, foi que Jesus veio. E isto levou Mateus a uma terceira atitude muito interessante. Lucas capítulo 5. Vamos ver então qual foi a atitude que Mateus toma logo que ele tem consciência desse chamado de Jesus. Lucas 5, 29. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Aqui é uma primeira curiosidade. Jesus chama Mateus para segui-lo e instantaneamente ele convida Jesus para ir para a casa dele. Nós não convidamos alguém para ir na nossa casa se nós não queremos manter um relacionamento. Nós não convidamos alguém para ir na nossa casa se nós não queremos manter um vínculo. Nós não convidamos alguém para estar à mesa conosco se nós não queremos manter uma estreita comunhão. E a primeira coisa que Mateus faz então é chamar Jesus para um banquete, um grande banquete, segundo diz aí. O que é que estavam lá? Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Se Pedro tinha acesso a pescador, Mateus tinha acesso a gente igual ele. Era o grupo dos desprezados. Os publicanos estavam todos juntos, os pecadores juntos, as meretrizes de igual modo. Foi essa turma que Mateus chamou para ir na casa dele participar do banquete. E outros estavam com eles à mesa. Como disse já e já lemos, a classe social deles era totalmente desprezada. Aí estão agora os religiosos observando Jesus, mantendo comunhão, vínculo, estreitando relacionamento, andando com gente que era para estar excluída, que não podia estar no templo, que não podia participar da celebração pública. Eles ficaram tiriricas, invocados, bravos. E fala assim, por que é que ele come com esse povo? Meus irmãos, Mateus tinha tudo para ficar temendo os religiosos. Afinal de contas, eles sabiam quem era Mateus. Não era alguém estranho. Talvez Zaqueu estivesse lá no escritório, escondidinho, ninguém nem soubesse o que ele fazia. Mas Mateus não, Mateus ficava onde? Sentadinho lá na coletoria. Todo mundo sabia quem era Mateus. E agora todo mundo sabe que Jesus foi na casa de quem? De Mateus. Meus irmãos, o coração missionário de Mateus fez com que ele fizesse exatamente como fez André. André, quando encontrou Jesus, foi logo comunicar com quem? Com o seu irmão. Achamos o Messias. É assim que ele vai falar com Pedro. De igual modo, Mateus, como não tinha muita gente para levar Jesus, já que ele era do grupo dos excluídos, ele talvez tenha apresentado a Tiago, chamado menor, que nós vamos estudar possivelmente na semana que vem, que é irmão, que também é filho de Alfeu, irmão de Levi aqui, e chamado a turma com quem ele cobrava impostos. E deve ter dito assim, ó, vai lá em casa que hoje vai estar o homem que me fez renunciar essa vida que nós vivemos. Meus irmãos, nós precisamos aprender uma questão aqui com Mateus.
Nós temos uma missão a cumprir. E muitas vezes nós não sabemos dosar o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nós não devemos estar totalmente separados deles, a ponto de nós não nos misturarmos, mas ao mesmo tempo não podemos estar inseridos totalmente onde eles estão. Nós podemos ouvir o que eles dizem, mas não ser guiados pelo conselho deles. É isso que o texto diz. O texto não fala para não ouvir. Diz para não ser guiado pelo que eles falam. O texto não diz que nós não podemos passar onde eles passam. Diz para nós não nos determos. É preciso saber a hora que nós podemos estar com eles e a hora que nós devemos estar afastado deles. Porque que oportunidade nós teremos de pregar o Evangelho se nós só convivemos com os iguais? Se nós não convivemos com o nosso vizinho que ainda não conhece Jesus? Se nós não convivemos com alguém, como no caso de Mateus aqui, que tem as mesmas características? Quem mais, meus irmãos, pode falar de como o Evangelho transforma, senão aquele que passou pela mesma experiência? Nós temos irmãos que foram libertos do vício do álcool, do fumo, de vida errada. Tantas pessoas foram libertas. E por que elas não podem contar para outros que vivem da mesma forma que há um Deus que restaura e pode libertar? Foi isso que Mateus fez. Ele não esperou ser nomeado apóstolo, não esperou que Jesus lhe desse uma missão a cumprir. Pelo contrário, logo que ele se sentiu livre, logo que ele percebeu que agora aquela coletoria, todo aquele peso que havia sobre os seus ombros tinha sido tirado, ele falou assim: olha, eu preciso chamar os meus amigos para experimentarem a mesma coisa que estou experimentando. Foi isso que Mateus fez. Então, de imediato, ele segue a Jesus, fica livre e começa então a cumprir sua missão. Para encerrar, meus irmãos, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, 28 capítulos, com tantos detalhes e tantas coisas, nós percebemos que ele foi um grande escritor. Nós percebemos que ele, diferente dos outros que eram mais simples, era um homem que tinha uma certa cultura, um preparo intelectual acima dos seus colegas discípulos. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós conhecemos de Mateus, além do que nós falamos aqui? Nada. Porque Mateus foi um discípulo discreto, humilde, na dele, cumprindo o seu papel como tem que fazer. Ele não ganhou destaque como Pedro, ele podia ter. Eu sou o mais capaz aqui, então eu tenho condição de administrar o dinheiro. Judas, me dá para cá porque eu sei de contabilidade. Não, deixou o Judas Iscariotes continuar fazendo a administração. Ele não falou com Filipe: ó Filipe, você sabe fazer conta aí, eu sei que você sabe fazer conta de pão, e um monte de coisa você faz, mas eu também tenho habilidade. Você não vê Mateus falar nada. Mateus ficava ali, ó, tranquilo, fazendo aquilo que lhe competia fazer. Simplesmente isso, de forma simples, no seu lugar, mesmo tendo capacidade acima dos seus colegas. Ele se tornou um vaso escolhido para escrever o Evangelho, irmãos, olha que bênção. E se alguém pôde evangelizar judeu por meio de seus escritos, foi Mateus. Que Deus nos ajude a sermos como ele. Decididos. Se o Senhor nos chamar para segui-lo, vamos seguir imediatamente. Não importa o que é que vai ficar para trás. Vai ficar coletoria, vai ficar amigo, vai ficar casa, não importa. É seguir Jesus de perto. Segundo, tenha o sentimento no coração de ser perdoado. Não existe nada mais precioso do que isso. Jesus não nos livra só do pecado, mas Ele nos livra também do sentimento de culpa. E Mateus se tornou um grande missionário, porque ele não trazia mais nos ombros o peso de ter sido publicano, que extorquiu do seu povo, que era um traidor, que era um homem ganancioso. Ele abriu mão de tudo isso e falou assim: Jesus, eu quero te seguir de perto. O Senhor é o Deus de minha vida. Assim deve ser
devemos ser você e eu no cumprimento de nossa missão. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Isto aí. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado pela oportunidade de percebermos que o Senhor chama pessoas que, aos nossos olhos, e também aos olhos dos judeus, dos fariseus e dos escribas, e quem sabe até dos próprios discípulos, fosse a última pessoa quem Jesus chamaria para cumprir esse ministério apostólico. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê. Obrigado porque o Senhor não nos chama segundo a nossa capacidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos despreza como outras pessoas podem fazer acepção de pessoas. Pelo contrário, o Senhor, quando sonda o nosso coração, conhece a nossa mente e os nossos pensamentos, nos chamas com amor e graça, com a graça irresistível, para que nós possamos servi-lo e servi-lo de todo o coração. Que nós aprendamos com a vida de Mateus a ouvir a tua voz e segui-lo imediatamente. Ah, meu Deus, ter no coração o sentimento puro de que fomos perdoados e que aquilo que ficou para trás ficou. Não há por que temer, não há por que ficar preocupado, pelo contrário. É olhar para frente, para Jesus, autor e consumador de nossa fé, sabendo que aquilo que passou, passou, e que os pecados de outrora foram lançados no mar do esquecimento. Que assim o nosso coração experimente liberdade, que sejamos livres da culpa, livres do pecado, para te servir com diligência. E oramos a Deus para que também o Senhor nos dê um coração missionário, que nós anunciemos aos nossos parentes, aos nossos amigos, a poderosa mensagem que nos transformou. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares quando este culto se encerrar. Nos concedas uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.